né? Depois, um dia depois do Dia das Mães, ontem foi Dia das Mães, e quero aqui aproveitar, saudar todas as mamães, né? E que a gente tenha realmente muita habilidade, né, para desempenhar o nosso papel da melhor forma possível. Eu brinco que o meu papel de mãe, né, ele já. Eu acredito que eu tenha desempenhado bem enquanto eles precisaram muito de mim, né? Mas agora, para desempenhar o papel de sogra, daí já é mais complicado do que de ser mãe. Sogra tem um estigma que só a palavra já é o suficiente, né? Então eu preciso aprender algumas coisas. Tá? Aqui está com a gente a Denise. Oi, Denise, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. É o seguinte, ó, a participação de vocês é muito importante, tá, pessoal? Então, deixem o seu boa noite, o seu comentário, a sua pergunta, tá? E à medida que as pessoas forem chegando, eu vou falando novamente sobre isso, sobre essa importância, né? Oi, Denise, tá certo. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje com a Daniele, tá? Eu quero agradecer a Daniele, parabenizá-la também pelo Dia das Mães, né? E a gente vai conversar um pouco hoje sobre exatamente isso, né? Mas antes, eu gostaria que a Dani ela contasse um pouco para a gente como é que, onde ela se encontra, né? Qual que é o lugar de fala dela, que ela contasse algumas coisinhas aí para a gente e depois, então, a gente inicia o nosso tema, tá bom? Dani, é com você. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e conversar um pouquinho sobre a maternidade, que é o que sempre me moveu. Eu sou Daniele, eu sou presidente da Associação Pro Autista na cidade de São João del Rei. Eu tenho 42 anos, sou uma mãe atípica, né? Sou mãe de uma pessoa autista, hoje com 17 anos, o Pedro. E também 17 anos, isso. E também sou uma mulher autista com diagnóstico tardio, né? Eu tive meu diagnóstico aos 40 anos. Sou empresária, né? A gente tem um projeto social aqui na nossa associação e temos um projeto de literatura infantil, que é a Peixinha Doroteia. Sou ativista da causa autista e da causa das pessoas com deficiência. Sou especialista em educação inclusiva, né? Que é onde a gente faz nosso maior trabalho aqui em São João del Rei, dentro das escolas, fazendo capacitação. É isso, um pouquinho de quem eu sou. Ah, que legal. Para quem não sabe, hoje é o nosso primeiro encontro. Nós não nos conhecemos nem virtualmente, apenas por mensagem, né, Dani? E eu já estou toda íntima, chamando você de Dani. Mas não precisa preocupar, não. Todo mundo me chama de Dani. Mas eu acho que isso é muito legal também, né? A gente poder ter essa aproximação mesmo distante, né? Mas então, olha, tem muita gente aqui já. Deixem o seu boa noite pra gente, fale de onde vocês são também. E eu quero contar um pouquinho como é que eu conheci a Dani. A Rauana, né, que foi também a. Olha, conheço todo mundo virtualmente. A Rauana, que é amiga da Mirza, que estudou comigo virtualmente, né?
Nós fizemos o primeiro Café com Pauta, o projeto do Café com Pauta do mês de abril, e a Mirza participou desse projeto do café, né? Ela fez uma live com a gente e tudo mais. E depois, no ano seguinte, que eu convidei novamente, ela aceitou novamente e sugeriu a Rauana, que foi o ano passado, em 2023. Até que o Bruno, que é o sócio da Dani, também assistiu, né? E me falou sobre o projeto de vocês, a Peixinha Doroteia, né? Então, na verdade, quem eu conheci primeiro foi a Peixinha. E hoje vocês vão falar um pouquinho sobre ela também, mas um minutinho que ainda não é hora, né? Então, peraí, ó, deixa eu colocar aqui. Boa noite, chegou mais gente. Boa noite, o José Sérgio é o meu fã, viu, Dani? Ele está em todos. Oi, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Falem de onde vocês são de São João del Rei também. Aqui, boa noite, Bruno, tudo bom? E olha só, eu sou de Piracicaba, tá? E do estado de São Paulo, e sou formada em pedagogia, para quem não me conhece, né? E tenho aí vários anos de estrada, já trabalho há 44 anos com educação, né? E a especialização que eu fiz antes do meu relatório do pós-doutorado, né, foi sobre análise do comportamento, né? Que eu trabalho com autista já faz muito tempo, desde 2007. Só que eu fiz essa especialização mais recente por conta da necessidade mesmo de você conhecer mais, ver outros autores, ver tanta coisa boa e importante. Né? E tem muitas histórias, muitas coisas, só que eu não vou contar tudo para vocês. Eu vou deixar para vocês irem lá no meu canal, certo? Então, aqui no meu canal, como vocês preferirem. E lá tem várias histórias. Tem a história do canal, como é que foi. Tem a história do Café com Pauta, que é muito legal, que ela começa presencialmente, os cafés com pauta começam presencialmente, e depois com a pandemia é que ele tomou esse formato live. E aí foi muito interessante, porque agregou um número maior de pessoas, então, mas é isso. Vão lá e tem um monte de história. Daí vocês deixam um like e se inscrevem no canal, tá certo? Tá? Mas olha só, hoje nós viemos para falar sobre as mamães, né? Nós estamos no mês das mães, no mês de maio, né? Só que a gente sabe que, além de mãe, a gente é muitas outras coisas, né? Então, com certeza, muitos outros assuntos vão aparecer. Nós vamos também falar de inclusão, que é o meu tema, inclusão escolar, né? A gente fala, tem muitas lives no canal sobre inclusão escolar, né? Eu sou professora da pós-graduação, que a gente tem essa disciplina, né? Que é a análise do comportamento aplicado ao contexto escolar. Então, é muito interessante, eu falo muito. E essa live, com certeza, eu vou passar para elas depois, para que elas também assistam, né? E é isso, gente. Olha, nós vamos falar um pouco sobre a maternidade atípica, né? E o tema é mães que nos inspiram. E a Dani está aqui hoje e vai nos inspirar a ser mães muito melhores, com certeza, né, Dani? Mas vamos lá. Como é que você lidou e lida, né, com a maternidade atípica? Fale um pouquinho. A gente faz essas perguntas assim, mas nada para ficar
muito certinho e tal, não. É para a gente ter um início de conversa, ter um fio condutor, né, da nossa conversa. É com você, Dani. Eu sempre quis ser mãe. Sempre, desde muito jovem, eu sempre quis ser mãe. E eu falo que eu tive a experiência da maternidade da forma que me exigia mais a maternidade ainda, né? A presença, o dia a dia, né? O cuidado, o ensinar, que está tudo muito ligado ali, né? No convívio de uma mãe com o filho. E quando o primeiro diagnóstico do Pedro foi de síndrome de West, que é um tipo de epilepsia infantil grave. E o Pedro era um bebê, assim, era bebê fofo, ele saudável, você olhava para ele e você não conseguia ver, né, uma característica de alguma coisa. Então, quando você recebe o laudo e que ele não está ali perceptível, até porque até então o desenvolvimento dele estava típico, né? É um susto muito grande. E é muito difícil quando a gente entende que os projetos que nós fazemos, né, para as nossas vidas, inclusive que a gente projeta nos filhos, eles talvez não aconteçam ou acontecerão de forma diferente. Quando a gente não. Eu acho que na época eu não tinha nem maturidade suficiente para entender isso como uma maternidade diferente, né? E que as realizações seriam de forma diferente. Hoje eu tenho, mas no começo não. Então, assim, foi... pode falar. Só te perguntar uma coisa. Você acha que era muito novinha, por sinal, não é? Eu tinha 24 anos quando eu fui mãe, 25 anos quando eu fui mãe. Então, assim, foi muito difícil para mim, né? Eu estava longe da minha família, eu não estava morando em São João del Rei. Eu me casei e fui para Teresópolis, fui morar em Teresópolis. E aí, assim, eu estava longe de todo mundo, e muito jovem, né? Então, assim, foi muito difícil para mim entender tudo aquilo que estava acontecendo e amadurecer suficientemente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, para dar conta daquilo tudo que estava acontecendo. O desenvolvimento do Pedro foi um desenvolvimento dentro dos padrões até os 4 meses de idade. O médico, na época, me disse: não, o Pedro tem um desenvolvimento normal, ele não tem nada, né? Mas o médico que acompanhava o Pedro falou assim: mas se você tem uma dúvida, mas se você acha que tem alguma coisa errada, eu vou te encaminhar para outro médico. Então, isso fez muita diferença na vida do Pedro. Eu fui escutada. Quando eu levei as demandas do que me incomodavam, do que eu achava que não estava legal no desenvolvimento do Pedro, eu fui escutada. Então, assim, por exemplo, as convulsões dele eram muito sutis. E aí eu não conseguia, não eram visíveis, não eram perceptíveis. Então as pessoas falavam, não, ele está olhando o móvel do berço, né? E eu percebia que ele perdia a feição, sabe, em determinados momentos. Então, assim, foi muito difícil perceber o meu filho adoecendo, que foi o caso da síndrome de West, porque eu comecei a observar as perdas acontecendo. Isso é desesperador, né? As habilidades sendo perdidas. Mas, assim, eu consegui. E aí, hoje eu sei que eu hiperfoquei no Pedro, né? Por causa da minha própria condição. Então, eu tinha convulsões anotadas, eu tinha vídeos do desenvolvimento dele, eu tinha tudo na palma da mão. Então, quando eu cheguei na neurologista, eu já estava com o diagnóstico praticamente pronto. Eu só fiz o eletroencefalograma para poder acompanhar, né? Ver como é que estava o eletro e tal. E aí, assim, o diagnóstico dele foi muito rápido, porque eu já vinha observando e filmando ele, e ele foi medicado e rapidamente as convulsões pararam. Mas como a médica dele sempre acompanhou ele, acompanha até hoje, ela está conosco há 17 anos,
a gente conseguiu fazer uma visualização do desenvolvimento dele, e aí, ali por volta de 1 ano, ela falou: Dani, o Pedro tem muitas características de TEA, e é possível que ele seja uma pessoa autista. Então, assim, a gente já está na batalha desde os 5 meses de vida do Pedro, né? E isso, assim, me fortaleceu muito, mas também me trouxe muitas feridas, me trouxe muita dor, né? Porque tudo que eu desejava era ser mãe, e eu tinha, para eu conseguir ser mãe, eu tinha que lutar muito para eu escutar uma mãe, para eu ter o meu filho na escola, ter os direitos dele, que na época não tinha legislação, né, que protegia e amparava, para que as pessoas acreditassem no Pedro. Então, assim, é uma maternidade desafiadora, mas que eu tenho muito orgulho da caminhada que nós fizemos juntos, eu e Pedro, sabe? E as pessoas que estão ao nosso redor também. Mas foi uma troca entre eu e ele muito, muito legal, muito boa, muito gostosa. Ai, que bom chegar nessa idade agora que ele se encontra, né? E você falar tudo isso. E isso eu acho que é interessante, é muito interessante até as outras mães que têm filhos menores, né? Ouvirem esse depoimento, que a mãe que esteve aqui com a gente na quinta-feira também trouxe coisas muito boas, conquistas muito interessantes, né? E essas conquistas são de pessoas que realmente acreditaram, que não desistiram, né? Não desistir do seu filho. Eu tenho uma frase que eu guardo sempre comigo, que eu comecei a trabalhar com crianças com TEA em Maceió. Que a gente, vamos fazer o brinde, que nós esquecemos, eu vi você tomando de brinde. Olha só, quem está com a sua caneca, vamos fazer o brinde do café. A minha tem água hoje para eu dormir. Tchim, que delícia! Obrigada, Dani. Então, eu comecei a trabalhar com TEA em 2007. E eu tinha uma colega, né? Ela ainda é minha colega, não, a gente não trabalha mais junto, mas. E ela falava sempre para as mães: nunca desista do seu filho, nunca desista do seu filho. E eu penso que essa é uma frase muito importante, né? A mãe nunca pode desistir do filho, ela está cansada, ela tem alguma coisa, ela procura forças e de alguma outra forma, né? E vai e continua, porque realmente depois de um tempo você percebe, depois dessa caminhada, quantas conquistas que aconteceram, né? Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar? Pode falar, pode perguntar aqui, pode fazer os seus comentários, tá? E aí, então, eu penso que a gente podia partir um pouco, Dani, para esse lado aí, né? Que até já iniciamos um pouco, mas o antes e depois do tratamento. Você falou uma coisa muito interessante, que é ter percebido já com 5 meses algumas coisas. Esse é um diagnóstico precocíssimo, né? Que, inclusive, no tempo do Pedro, era muito mais difícil acontecer, né? Agora tem-se mais estudos e tudo mais. Então, como que foi isso aí depois do diagnóstico do TEA daí, né? Então, aí mudou, o que mudou, quais foram as conquistas, como é que é a comunicação dele? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Pedro, desde os 4 meses, 4 para 5 meses, ele teve estimulação precoce, né? Nós tivemos o privilégio de conseguir fazer estimulação motora, né? Fazia psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, desde muito pequeno.
E as convulsões do Pedro, elas foram do lado direito do cérebro, onde responsável pela comunicação. Então, assim, o maior comprometimento que o Pedro tem hoje ainda é na comunicação. E uma coisa assim que me chama muita atenção nessa história é que, por exemplo, na história do Pedro, né, é que a fonoaudióloga, na época que ele era bebê, dispensou ele do atendimento terapêutico. Então, ele ficou muito tempo sem fonoaudiólogo. Muito tempo. Porque, assim, para o que eu sei hoje sobre desenvolvimento infantil, eu sei que foi muito tempo, né? Que poderíamos ter ganhos significativos se ela tivesse introduzido ele ali no ambiente terapêutico mesmo, né? Mas ela sempre teve a visão do aprendizado de crianças típicas, né? Então ela falava: não, ele vai continuar, ele vai se desenvolver, cada criança tem seu tempo, que não sei o quê. Só que o Pedro era uma criança típica, né? Com uma condição já, né, que estava ali, e as convulsões da síndrome de West. Então, assim, tinha tudo muito claro. E é isso que eu sempre falo, assim, que talvez ele teria uma comunicação hoje, né, de fala oralizada muito melhor. Ele fala de tudo, ele só não tem diálogo, nós não temos troca, né? Então é uma pergunta, ele responde, ou ele fala o que ele quer. Agora ele chamou, viu que o André tinha saído, o Bruno foi lá, falou: mamãe tá lá embaixo, o vovô vem te buscar. E pronto, para ele é o suficiente. Então ele não tem essa troca. Mas é um menino que tem um cognitivo preservado. Então, assim, você vê que a falha está ali na comunicação mesmo, né? Que o que está produzindo aqui dentro não está conseguindo botar para fora. Então, assim, agora nessa etapa, né, com 17 anos, nós já estamos olhando uma forma de comunicação alternativa mais avançada para que ele consiga ter os mecanismos para ele ir para o mercado de trabalho, para que ele possa ir para a universidade. Então, assim, nós, enquanto equipe, né, as profissionais que acompanham o Pedro, nós fazemos desse movimento do Pedro de ocupação da idade adulta, né? Nós sempre fomos passo a passo, mas sempre cogitando que ele ocupasse os lugares, assim como ele ocupou a escola regular, sem, na época, ter legislação, né, que protegesse ele ali. E hoje a gente continua fazendo esse movimento. Então, assim, a professora de apoio dele é uma pessoa fantástica, que inclui ele nos movimentos. Então, por exemplo, na quinta-feira, o ensino médio fica o dia todo. Ele almoça, às vezes, com os meninos, vai almoçar com os meninos, ela está junto, ela faz essa inclusão acontecer, sabe? Então, assim, isso é muito. Olhar para trás e ver esse caminho, que foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu estaria mentindo e romantizando uma coisa que não tem romantismo, mas é possível, sabe? É possível quando a gente tem apoio, quando a gente tem suporte, quando a gente tem tratamento, principalmente. Eu falo muito com as mães: não deixem tratamento de fora, eles precisam. Não tem cura, autismo não tem cura porque não é uma doença, mas tem tratamento e a gente pode conseguir, né? A gente pode fazer com que os meninos criem habilidades para fazer o que eles têm de melhor, né? Então, assim, a gente trabalha muito com o Pedro nessa perspectiva do que ele tem de melhor. Ele não é tão bom na comunicação, mas ele tem outras habilidades que são muito boas. Então, é nisso que a gente se pega, é nisso que a gente trabalha e é nisso que a escola também é instruída a fazer. Eles perguntam às vezes assim para mim: o que você quer, dependendo né, de professor novo, supervisor, assim, aí pergunta: o que você quer que o Pedro aprenda? Aí eu falo: eu quero que ele aprenda tudo. O que ele vai levar para a vida adulta, eu não sei, mas eu quero que ele aprenda tudo. Eu quero que ele tenha o direito de aprender tudo. Todos, né? Todos têm. Então, e é interessante, né, Dani, porque tudo isso, né, faz também com que as outras pessoas tenham essas conquistas. Então, cada uma, né, cada batalha, cada uma dos casos, cada uma das mães que vão lá e que lutam e que reivindicam e que faz lá na escola mesmo e que pede tudo mais, contribui muito para que as outras mães também tenham
feitos, né? Então, a participação no conhecimento, as mães que procurar conhecer um pouco mais também sobre os seus direitos, né? Sobre tudo que precisa ser feito e não é feito ainda, né? Principalmente com relação a tratamentos, a atendimentos. Aqui, por exemplo, em Piracicaba, né, eu tenho falado muito, até se às vezes eu penso, acho que eu queria trabalhar com isso, com aquilo, tal, no órgão municipal, né? Mas depois que eles assistirem as lives, aí eles não vão me chamar mais. Acho que eu não vou ser contratada nunca. Porque nós não temos nem neurologista pediatra, neuropediatra no SUS, não temos. Então, não temos tratamento especializado pelo SUS, não temos diagnóstico pelo SUS. Então, assim, e precisaria ter, quando eu trabalhei com autismo, em Maceió em 2007, tudo bem. Às vezes a gente, não, mas Maceió era capital. É capital, né? É uma capital, aqui interior, não sei o quê, mas sabe, qual que é tanta diferença assim? A gente não pode ter um centro de referências. Então, eu trabalhei num centro de referência de atendimento à criança com TEA. E era muito interessante, ele ainda é um centro de referência que trabalha nas escolas. Então, a gente recebe as crianças, de certa forma, a gente apoia essa inclusão, né? E os professores precisam desse apoio, né? Então, enquanto os terapeutas não conseguirem entrar na escola de uma forma bem tranquila, né? A inclusão não vai acontecer do jeito que deveria acontecer, né? A gente sempre lutou muito aqui, sabe? E eu, assim, eu vou te contar uma historinha, assim, que é para você ver como que é importante esse movimento de nós termos alguém que faz esse papel de instrução. A psicóloga, quando eu vim morar em Minas, aqui nós encontramos uma clínica especializada em autismo, né? Uma clínica psicológica especializada em autismo, eu passei 3 vezes pela capacitação de pais. 3 vezes eu fiz o curso de capacitação de pais. Na terceira vez foi quando eu descobri que era isso que eu queria. Eu queria me especializar, eu queria ter conhecimento para eu multiplicar. E foi isso que eu fiz, através da psicóloga do Pedro, que me deu a oportunidade de fazer todos os cursos dela. Na pandemia, doente, eu comecei a trabalhar essa área da análise do comportamento, de como eu poderia ajudar as escolas com as informações, como eu poderia ajudar as mães com a informação, e aí eu fui ampliando e divulgando a análise do comportamento, que nem tinha esse nome que é tão famoso como é hoje, né? Que era só a psicologia comportamental. E aí eu comecei a ensinar as pessoas a observarem os comportamentos, a explicar na escola o que é que acontecia com os meninos quando eles entravam em crise. E aí foi a partir de uma profissional que me instruiu, né? Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve aqui em São João, né? E em toda a região, porque foi a partir da informação de uma pessoa. Então, assim, isso que você está fazendo aqui ajuda muitas mães, ajuda muitas pessoas. Então, e esse é o grande objetivo do Café com Pauta, trazer as pessoas, né, e divulgar esse conhecimento. E só que isso também vai acontecer com a ajuda de todo mundo, né? Com as pessoas visualizando, com as pessoas deixando um like lá, para quê? Para que o YouTube entenda a importância desse conteúdo, né? E realmente, quando eu retomo o meu relatório do pós-doc, ele foi exatamente sobre a inclusão, né? E as lives. Oi, tudo bom, Pedro? Oi,
Ele está esperando meu pai para sair, está me perguntando onde é que ele está. Ah, tá certo. Então, as lives, elas vão para outras pessoas de acordo com o número de likes e tudo mais, que o YouTube entende que quanto maior o like, quanto maior visualização é o conteúdo importante, né? Mas eu estava falando do relatório, né? O meu relatório, ele foi com lives no Café com Pauta. Então, eu trouxe pessoas, né, para falar sobre inclusão, para falar sobre espiritualidade, interdisciplinaridade, que é o meu tema do pós-doutoramento, é inclusão na diversidade, a contribuição da interdisciplinaridade e espiritualidade. Mas é uma espiritualidade que vai além da religião. Ela não tem nada a ver com a religião em si, né? É uma espiritualidade de quando a gente fala do seu trabalho também, né? Dessa importância que você viu de se profissionalizar, no caso, né? Para poder multiplicar isso daí, para poder fazer algo de bom para as pessoas e tudo. É bem por aí. Né? Se as pessoas, se todo mundo pensasse assim, né? Que maravilha seria. Mas estão melhorando. Vamos lá que a gente chega lá. A Edna chegou, olha aqui. Oi, Edna, boa noite. A Edna é uma colega também que trabalha com TEA. Ela é analista do comportamento também. Ela já fez 2 lives comigo, uma graça. Vai fazer mais por aí, por esses dias. Ela adora participar, aprende muito, ela fala muito sobre isso, né? E já que a gente está falando disso tudo, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o seu sentimento, tá? Você falar, dar algumas dicasinhas aí para as mães e depois a gente fala do projeto da peixinha Doroteia, tá? Você fala da sua instituição, é assim que você chama da instituição, né? Aí você conta um pouquinho pra gente. E eu, assim, sou super fã de pessoas que têm essa coragem de abrir um espaço, de abrir uma instituição, de falar com as mães, de falar com as pessoas. Esse acolhimento é muito importante, né? Fica à vontade. Então, a Aspas fundou, né, de um grupo de pais aqui da nossa região mesmo, com o objetivo de trocar informação e onde seu filho vai ao médico, porque assim como aí, nós também não tínhamos aqui pessoas para poder dar um tratamento de qualidade, pediatra, neuropediatra para acompanhar os meninos. Então, a gente trocava muito essas informações. E aí, em 2019, nós fizemos o primeiro encontro de conscientização do autismo. E nós fizemos 20 camisas para os pais, assim, que eram 10 pais e mães, mais ou menos. E aí nós fizemos 20 camisas, que era para aquele grupo ali, e nós vendemos 200 camisas. Aí uma luzinha acendeu na minha cabeça. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Ou a gente tem um número muito grande de autistas na cidade, ou a gente está com a sociedade muito aberta para a diversidade, né? E eu descobri que na época eu chamei esses pais e falei, vamos montar uma associação, todo mundo, você é louca, a gente mal se conhece, né? Como é que a gente vai abrir uma associação, enfim. E aquilo tocava muito em mim, porque eu era uma mãe sozinha, eu fui uma mãe sozinha por muitos anos. O Pedro era o primeiro autista de todos os lugares onde a gente ia. Eu era a única mãe atípica, eu não conhecia outras mães atípicas até então, né? Então, assim, era uma maternidade muito solitária. E na minha família eu não tinha pessoas que estavam diretamente ligadas à maternidade atípica, assim. Então, eu era muito sozinha. Então, a minha dor, às vezes, era muito invalidada. Ou então, vai passar, sabe? De forma que eu não sabia o que ia ser do Pedro. Eu não sabia. E eu não tinha referência de outras famílias. Então, assim, a associação veio
muita força. E eu falo que a associação me deu vida de novo. Porque eu saí daquela maternidade, eu falei, olha, eu não sou mais terapeuta do Pedro, eu não sou mais professora do Pedro, eu vou ser mãe. Eu quero ser a mãe do Pedro. Então, assim, eu continuei estudando, lógico, né? De uma forma ou de outra, isso acaba influenciando diretamente no comportamento dele aqui dentro de casa, né? Com as pessoas aqui dentro de casa. Mas eu queria só ser mãe do Pedro, porque o tempo estava passando e ele estava crescendo, sabe? E ter que ficar o tempo inteiro mediando o comportamento, eu só queria que ele fosse criança também, sabe? Então, assim, era muito difícil para mim, era muito difícil. E aí eu falei, eu tenho que canalizar essa minha vontade de ajudar de outra forma, né? E aí, assim, eu sabia que a gente tinha o privilégio de ter o Pedro aqui com profissionais muito bons, mas eu não tinha isso para as minhas famílias, sabe? Então era uma coisa que era como eu conseguia ajudar. E hoje eu tenho a felicidade de ter a psicóloga do Pedro, que é psicóloga dele desde que a gente voltou para Minas, né? Quando ele era criança ainda, como supervisora geral da clínica, voluntariamente lá na nossa associação. Então, meu sonho era que eu pudesse oferecer para eles o que eu consigo oferecer hoje. Então, assim, ainda é muito pouco, né? A gente faz avaliação, a gente já faz avaliação, a gente faz alguns atendimentos, a gente não consegue fazer gratuito para todo mundo, a gente faz preço social, mas a gente vem trazendo isso para a realidade das famílias em São João del Rei. E isso é muito importante, sabe? Que as pessoas tenham acesso à qualidade, a tratamento de qualidade, a que saibam reivindicar seus direitos, né? Que ocupem os lugares mesmo, enquanto o meu filho vai fazer faculdade, ele vai estudar, isso é muito lindo ver. Hoje mesmo a gente estava falando sobre plano de saúde no grupo da associação, né? Quais são os trâmites para você conseguir pelo plano de saúde? Tudo isso a gente consegue oferecer. Eu sou casada com um advogado, então o André é advogado da associação, né? O Bruno faz a comunicação da associação, a Tereza é vó atípica. Então, tudo isso vai movimentando e formando uma rede de apoio para todo mundo, sabe? Nós temos funcionários autistas, temos funcionários com outras questões de saúde mental. Então, assim, é muito legal a gente ver a diversidade ocupando os lugares. E lá na associação é isso, ocupação de lugar social. Ah, que bom, que lindo, né? Olha, estou muito contente de conhecer, muito feliz em saber tanta coisa boa, né, que vocês fazem. Agora, Dani, conte pra gente um pouquinho, antes de você falar das coisas, das produções, dos livros, né? Que também tem essa parte também. Você conta para a gente como é que é. Mas antes eu queria que você comentasse aqui com a gente, né? Como que você faz? Quais são os seus artifícios, né? Lidar com as suas frustrações, com as suas coisas, de certa forma, como você se cuida, né? O que você faz para enfrentar tudo isso? Porque a gente sabe que uma mãe, todas as mães, né? Todas as mães precisam desse momento, precisam ter um cuidado com ela mesma, o autocuidado, né? E aí conta um pouquinho para a gente com todas essas atividades que você tem, o que você costuma fazer para melhorar um pouco, né? Bastante. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de arte. Eu sempre fiz trabalhos manuais. E aí, depois que eu tive o Pedro, eu parei. E a arte nunca nunca me foi estimulada. Era sempre como se fosse um momento terapêutico. Talvez eu tivesse muitas habilidades artísticas hoje se tivesse sido estimulada na infância, né, no meu desenvolvimento. E aí, com a chegada do Bruno,
Eu era mãe de 3, então era muito difícil eu ter um tempo para mim, eu conseguir me organizar, era tudo muito complexo, sabe? Eu tinha o Pedro, que demandava muito de mim, então eu fiquei por muito tempo sem esse autocuidado. Quando a associação criou, que eu te disse que foi como se eu renascesse ali, ela me mostrou que eu podia ser muito mais do que só mãe, que eu podia ser que eu podia ser profissional, que eu podia, né, ter esse espaço de aprender e de ensinar, porque até então eu estava num lugar onde eu não conseguia ver muito crescimento para mim. E o crescimento profissional é parte do que a gente também quer para a vida da gente, né? A realização profissional. E eu fiz faculdade de Direito. Minha primeira faculdade foi de Direito. E eu não consegui terminar em decorrência da maternidade atípica. Então, assim, eu fiquei por muito tempo muito frustrada de não conseguir terminar uma coisa que eu amava. E quando a associação foi fundada, eu tive a certeza de que eu não consegui terminar, mas que estava tudo bem. Porque aquilo que eu mais queria fazer, que era justiça social, eu fazia todos os dias. E o meu aprendizado com a faculdade foi o que me fez ajudar muita gente, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa não romantizar, mas ressignificar o que a gente tem. Hoje o Bruno falou uma coisa para mim que é muito verdade. Para de pensar o que você está criando, porque não é o pensamento do outro, é o seu pensamento. E essas coisas, quando nós pensamos o nosso pensamento e ressignificamos o nosso pensamento, é muito importante. Então, assim, hoje, o que me dá mais prazer é trabalhar. Eu trabalho sempre, eu estou sempre trabalhando, eu amo trabalhar, mas eu consigo hoje parar, descansar, deitar ali um pouquinho, dormir se eu sentir necessidade. Eu sou uma pessoa autista, eu tenho muitos momentos de hiperfoco, então eu fico muito cansada, eu fico muito. É porque eu fico muito elétrica, né? Buscando energia para poder conseguir dar conta daquilo ali. Então, eu chego em momentos de exaustão e eu me permito dormir, eu me permito descansar, né? Me permito estar aqui hoje, porque isso era inviável há alguns anos atrás. O Bruno conseguiu aqui mediar a situação que estava acontecendo aqui, levou o Pedro para o meu pai. Então, assim, a rede de apoio, ela é fundamental para que a gente consiga ter alguns momentos, e não precisa ser muitos, mas um momento de autoconhecimento, de tomar o seu café sozinha, né? Então, assim, eu busco, Marilice, eu busco esses momentos, né, de realização pessoal para que eu consiga lidar com outras questões. Então, por exemplo, eu não sei, eu vou te dizer muito claramente, eu não sei até onde o Pedro vai. Eu busco para ele a universidade, a ocupação da universidade, mas se amanhã ele comprar o pão dele na padaria, eu vou estar feliz, porque eu não vou estar aqui amanhã. Então, se ele comprar o pão dele e não conseguir chegar na faculdade, beleza. Mas eu crio esses projetos e eu me dou a possibilidade de falar, olha, se não conseguir, tá tudo bem. Não é só a responsabilidade da família, né? Nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade com essa pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho, muita cautela para que a gente faça uma rede de apoio, às vezes, muito pequena, que dá a essa mãe, que dá a essa família a possibilidade de ser eles mesmos, de poder o pai sair com a mãe para namorar, né, para jantar, para fazer uma comidinha ali dentro de casa com tranquilidade. Então, assim, acho que muito do que a gente fala sobre a saúde da mãe, né, sobre a saúde da família, vai muito desse momento da gente ter um momento para a gente mesmo, sabe? De autoconhecimento, de trabalho, de conseguir se entender enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher. Então, é o que eu penso, sabe? Como eu me cuido. Então, assim, tem dia que a gente para aqui, para tudo, para poder mexer com papel machê, né? Ah, estamos cheios de coisa para fazer. Vamos fazer um papel machê aqui, vamos pintar, né? Porque é um momento de autocuidado, é um momento ali que você bota a sua cabeça mais vazia, sem pensar em muita coisa, e que você consegue respirar com mais calma, que você consegue escutar com mais calma, né? E consegue se encontrar. Acho que é isso, o momento de encontro da gente com a gente mesmo.
Ah, que bom, que delícia. E aí, então, você fala de alguma coisa que, na verdade, você está fazendo aquilo tudo que você gosta, né? E está sendo muito prazeroso tudo isso. E tem também a criação, deixa eu colocar aqui, a Edna fez um comentário muito legal. Daniele, seu trabalho é maravilhoso, é sim. Que lindo. Você fala um pouquinho para a gente da criação da Doroteia, da peixinha Doroteia. Conta para gente. Chegou o momento, olha só, quem estava esperando. Pessoal, façam suas perguntas, seus comentários, que nós estamos a quase 50 minutos da live, né? Daqui a pouco a gente encerra. E o que acontece? Quando a gente encerra, muitas vezes vem as questões ou mesmo os comentários depois que a gente fecha, daí não dá mais para responder. Então, comecem já, façam os seus comentários, deixem suas questões se tiver, tal. Então, as suas experiências também, porque eu acho que tem mães aqui com bastante experiência que pode falar para a gente, contribuir, né? Mas então vamos lá, conta pra gente. Então, chegou um rapaz lá na associação chamado Bruno Grossi, um artista, uma pessoa de um uma pessoa de um coração gigantesco, procurando exatamente o que as pessoas normalmente procuram depois do seu diagnóstico, um lugar onde ele se sinta pertencente. E aí nós ficamos muito amigos, eu e o Bruno, né? No primeiro momento ele não conseguia muito se encontrar ali dentro da associação, porque nossa visão ainda era muito da criança com deficiência, da criança autista, né? Então o Bruno chegou e eu sempre fiz capacitação de escolas, né? Capacitação de professores, de pais, mas eu não chegava onde eu achava que seria assim a solução, né, para a neurodiversidade, que era dentro da escola, para as crianças. E aí chega o Bruno e me apresenta nossa querida Doroteia, né? Uma peixinha autista, né? Ele estava com o livro já pronto e ele vinha com a proposta de contar e desmistificar um pouco do autismo, mas contando de forma muito lúdica as características e as coisas que ele sentia, né? E com uma mensagem muito bonita, que era a mensagem do quanto os amigos poderiam ajudar a peixinha naquela jornada. E assim, é isso que a gente faz hoje, eu e o Bruno, né? Nós trabalhamos juntos, nós criamos juntos, ele me ajuda nas minhas coisas, eu ajudo eles nas coisas dele. O Bruno tinha muita dificuldade para se comunicar, e aí ele falou para mim, Dani, eu tô com esse livro e eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho habilidade para vender esse livro. Como é que vai ser? Aí eu li, me apaixonei pelo projeto e falei, cara, bora junto, porque isso aqui é o que a gente precisa para entrar dentro da escola, para mostrar para as crianças que nós somos todos diferentes, nós não somos iguais, né? E aí nós montamos um projeto, a gente ia na escola, contava a história, né? No começo era muito constrangedor para mim, porque eu ficava pro Bruno, vem cá, e ele não, e ele escondia atrás de mim, e eu falava para ele, Bruno, você precisa aprender a falar o seu nome e o nome do livro, o livro é seu, não é meu, né? Eu tô aqui para te apoiar, mas você precisa fazer esse primeiro passo. Agora, minha filha, vai sozinho, faz as palestras dele, me larga aqui, pega o microfone e sai falando. Mas eu olhava para o Bruno e eu falava, é inviável que esse cara fique aqui, esse artista fique aqui, né, do meu lado, sem abrir a boca, e ele tem uma história linda para contar. E assim nós começamos com o livro 1, né? Depois nós criamos o livro 2, que é a Doroteia, a peixinha autista enfrentando seus medos, né? Que não é uma continuação do primeiro, mas que dá. Você consegue entender o segundo, você está com o primeiro, mas é uma
uma história que termina, né? Uma nova história que termina o primeiro livro. Então, assim, foi um momento muito emocionante, porque eu não me conhecia como escritora, eu só me conhecia como mãe, como ativista, e aí nós sentamos juntos, sentamos num café e começamos a escrever, e saiu o livro, saiu assim, ó. E aí eu falei, cara, né? Como que uma pessoa junto com a outra a gente consegue fazer as coisas. E aí nós criamos o segundo livro, que foi Enfrentando Seus Medos. E agora, né, nós vamos lançar o terceiro livro da Peixinha Doroteia, que vai contar a história da Doroteia na escola, que é decorrente desse trabalho de leitura desses dois livros, né? E o que a gente viu na escola, né? O que a gente presenciou e as dificuldades que nós observamos dentro da escola, para que a gente pudesse, então, fazer esse livro para fazer uma troca com os professores, com os alunos, para fazer a troca sobre diversidade. Então, vem aí um livro que eu acho que é talvez um dos mais importantes para a gente, que é fruto da experiência da própria Doroteia na escola, né? Então, tá lindo, é um trabalho, nós fizemos com muito carinho, o Bruno está ilustrando, então já ele vai para a gráfica e já a gente começa a distribuir. Nós fizemos financiamento coletivo, né? E agora a gente vai começar a vender o livro assim que ele for publicado. Que ótimo. Então, depois daí você me manda todos eles, ou então se o Bruno quiser colocar aqui, como é que que consegue o livro e tudo mais, né? Então, sim, olha só, eu já fiz vários lançamentos de livro aqui no Café com Pauta, e alguns deles até são também sobre a inclusão, né? O autismo, a criança com TEA, né? Na verdade, os personagens com TEA na escola. E isso é muito legal. Quanta gente, né, se dedicando a fazer esse trabalho, um trabalho tão importante. O que eu sinto, até pela minha experiência de conversar com tantas turmas, né? Eu já estou, acho que, na 15ª turma da pós-graduação, né? Então, são muitas pessoas que passaram por mim e o meu sentimento é que as pessoas vão para a escola, né? Mas a escola ainda não está num ponto de acolher, de entender o que nós, terapeutas, no caso, né, nós vamos fazer na escola. Né? A nossa intenção é apenas ajudar, é contribuir, porque a gente sabe, né? Eu sou professora também, agora sou analista do comportamento, mas enquanto professora, a gente sabe o quanto é difícil você trabalhar com crianças com TEA na sala de aula, com todas as outras diversidades também, né? Sim. Mas se a gente tem condições de ajuda, né? Se a gente consegue alguém para ajudar, vamos aceitar essa ajuda, né? Olha só que trabalho lindo, né? Ir para as escolas e falar sobre isso, sentar com as crianças, né? E mostrar para as crianças como que pode ser, em vez de ter tudo tão mais natural, né? Do jeito que é hoje. Eu vou colocar aqui alguns comentários, tá, Dani? Olha que as pessoas estão falando. Tá, e ó, bem, pessoal que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa um likezinho lá nas lives, principalmente nessa, né? Olha aqui. O livro novo está lindo. Doroteia, uma autista na escola. Ai, que lindo. Você me mandou um link desse livro, não foi? Para financiamento coletivo. Financiamento coletivo, né? Foi legal. Olha aqui. Que maravilha, já estou gostando da Doroteia. Você vai gostar mais ainda. Eu preciso ganhar o livro da Doroteia. Manda o endereço pra gente.
Já. Dani, quanto mais conheço a história, mais te admiro. Ah, que legal isso, que bom. Então, e aí, esse projeto, ele vem, então, para contribuir, né? E fechar aqui também a nossa conversa, né? Mostrando tudo isso. Você tem alguma outra coisa para falar? Se o Bruno quiser entrar e falar alguma coisa, pode entrar, viu, Bruno? Eu ponho aqui o link para você entrar da sala. Ele tá dizendo aqui que ele tá resolvendo os BO. É o cachorro que late, é o Pedro que entra em crise. Ele hoje é meu suporte aqui, que o André saiu. Ele que tá me dando suporte aqui. Mas ele tá aqui Tá escutando a certo, gente. Eu tá queria bom. agradecer, né? Agradecer a oportunidade, né, de da gente poder falar sobre a gente, falar sobre o livro, né, contar a nossa história, porque eu acho que o autismo ainda é muito invisibilizado, principalmente dentro, né, do autismo em mulheres. A gente precisa muito falar sobre isso, sobre a maternidade atípica, sobre as dificuldades, mas que também existem. A gente também consegue, né? A gente também pode conseguir. Então, isso é muito importante, a gente mostrar para outras mulheres que, com todas as dificuldades, eu não vou dizer para você, nem para elas, que é fácil, né? Mas que de passo em passo a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, assim como a análise do comportamento ensina para a gente, de pouquinho em pouquinho, seguindo cada passo pequenininho, a gente chega nos nossos objetivos. Então, não desistam dos filhos de vocês, não desistam de vocês, e que a gente continue apoiando umas às outras para que essa rede se torne uma rede fortificada, né? Para que a gente acolha e seja acolhido, que eu acho que é o que faz a gente continuar. É isso. Ah, que ótimo. Muito obrigada, Dani. Adorei te conhecer, viu? Adorei Eu conhecer o também. Bruno também, mesmo que nos bastidores, mas eu já vi ele aqui, né? Muito obrigada. No próximo nós faremos com os três, nós três daí, né? E vocês apresentam o último livro de vocês, né? A Vai ser um Doroteia prazer. na escola. Que linda, né? A Doroteia na escola, que beleza. Então, eu tenho uma frase que eu costumo sempre falar aqui, né? Nos nossos cafés, principalmente quando são os cafés destinados a essa pauta, né? Que é também a inclusão. E costumo dizer que a inclusão ela só irá acontecer se as pessoas se transformarem, né? E quando então a inclusão realmente acontecer é porque as pessoas se transformaram. E daí a gente não precisa mais falar essa palavra inclusão, né? Com toda essa transformação, a gente vai ter um mundo muito melhor, né? E vamos lá, vamos buscar essa nossa transformação interna, né? Que eu acredito muito que muitas das pessoas muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo também, né, nesse momento, que vão assistir depois, é porque estão buscando essa transformação, né, para um mundo melhor. Né? Muito obrigada, Dani. Adorei o seu trabalho, adorei conhecer você, viu? Deixa eu colocar mais dois comentários aqui. Olha, é Tá. por isso que colocar, porque senão a gente fecha a sala e não fica sabendo dessas coisas maravilhosas aqui. Olha só. Parabéns, Marilise, por trazer pessoas como a Daniela, que é um exemplo de vida. Obrigada. Obrigada. Olha só, live maravilhoso. Obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada, Edna, e todo mundo que está aqui hoje e que nos prestigiou até esse momento aqui, né? Dani, tudo de bom para você, tudo de bom, pessoal. Até já, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um pouco.